jejum, low carb, cetogênica, você aí se sente perdido no meio de tantas informações que você lê na internet? Então fica aqui nesse vídeo porque eu vou te contar hoje sobre essas estratégias para que você descubra qual é a melhor estratégia para você. Se você está assistindo esse vídeo depois, isso aqui é uma live, tá? Você clica no botão salvar para assistir na hora que você quiser. E eu sempre aconselho a adiantar aí uns 5 minutinhos, porque eu vou receber as pessoas que estão chegando hoje. E daí, daqui a 5 minutinhos, você já vai cair na parte do conteúdo propriamente dito. Boa noite, gente. Boa noite quem está entrando agora. Boa noite, Andréa. Boa noite, Bia. Boa noite, Tatiana. Carolina. Boa noite, gente. Vamos entrando. Falaremos hoje sobre estratégias nutricionais. Qual será a melhor estratégia nutricional para você? Vamos entender um pouquinho mais, né? Porque eu sei que é muita informação que a gente recebe todo dia nessa internet. E eu sempre digo que a internet é ótima, né? Esse acesso a informações é muito legal. A gente consegue hoje entender, estudar mais, pesquisar mais sobre um assunto, mas esse excesso de informações também pode deixar a gente extremamente confuso, né? E um dos principais erros que eu vejo é tentar pegar dicas, sabe? Em vários lugares. E daí você acaba fazendo uma coisa que eu chamo de mix de estratégias. Mix de estratégias é a pior estratégia que existe. Então você tem que encontrar qual é a estratégia nutricional que mais se adequa ao seu caso e seguir aquela estratégia nutricional. A partir daquele momento não vale mais ficar procurando informações de outros tipos de estratégia, certo? É isso que mais não funciona. Então, você pode emagrecer com qualquer uma dessas estratégias que a gente vai conversar hoje, mas é definir a estratégia que você vai fazer e seguir aquilo ali. Se você for continuar procurando informações, tem que ser daquela estratégia que você escolheu seguir, certo? Boa noite, gente. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Alana. Vamos entrando todo mundo. Estou aqui esperando só alguns minutinhos para mais pessoas entrarem. É uma live que eu preciso de uma explicação inicial e depois falar de cada estratégia. Então, é interessante que eu já comece com mais pessoas participando aqui da live. Boa noite. Quem está entrando agora, só venham, que hoje vamos bater papo sobre estratégias nutricionais. E eu não estou aqui para falar, inclusive, que estratégia X é ruim, que estratégia Y é ruim. Eu estou aqui para passar informação e fazer com que vocês mesmos consigam decidir, né, qual que é a estratégia que é boa ou que não é para você. Combinado? Boa noite, gente. Boa noite, Alana. Vamos entrando, gente. São 8h02, 8h05, 8h03. 8h05 a gente começa o conteúdo, tá? Deixa só mais pessoas entrarem. Como eu disse, a ideia é que eu preciso construir um pensamento para depois a gente falar das estratégias. Então, quanto mais pessoas estiverem aqui, melhor. Boa noite. Quem quiser mandar dúvida, gente, podem ir mandando as dúvidas, tá? Eu vou responder todas as dúvidas no final da live. Eu, às vezes, não consigo parar no meio do caminho para responder porque eu perco minha linha de raciocínio. Eu sou uma pessoa que a cabeça, às vezes, voa. Boa noite, Javier. Boa noite, gente. Só um minutinho que eu vou olhar aqui se um negócio está funcionando e eu já volto. Não saiam daí, tá? São 8h, vai dar 8h04. Já, daqui a um minutinho eu já vou começar com o conteúdo. Deixa eu só ver se tem um negócio aqui que tá funcionando. Voltei. 8h04, pessoal. Vamos começar então o nosso conteúdo. Quem for entrando depois, for pegando aí o bonde andando, qualquer coisa eu volto e repito, tá bom? No final eu sempre faço um compiladozinho das informações que a gente conversa ao longo da live. E daí
Enfim, quem não pegar o início vai pegar no final. Mas vamos lá. Antes da gente falar de qual é a melhor estratégia nutricional, e falaremos hoje principalmente de low carb, jejum e cetogênica, qual é a diferença entre elas, como é que funciona cada estratégia, eu vou explicar tudo aqui pra vocês hoje, para que vocês não saiam mais daqui com dúvida nenhuma, certo? O que é que eu falei? É importante que vocês entendam sobre cada estratégia, para que vocês possam decidir qual estratégia vocês vão seguir. E a partir do momento que vocês escolherem uma estratégia para seguir, não pode mais ficar fazendo mix de estratégias, certo? E eu vou explicar por quê. Por que isso não é interessante e é a pior coisa que você pode fazer. Mas vamos lá. Primeiro, acho que entender o básico, né? Como que funciona o emagrecimento? Como que a gente emagrece? Nós temos que entender, primeiro ponto, é que nosso corpo gasta energia. A gente gasta energia apenas para viver, inclusive. Nosso coração bate, a gente respira. Então, para que nosso corpo funcione, para que os órgãos estejam funcionando, nós temos uma demanda energética. Então, nosso corpo gasta energia apenas por estar vivendo, sobrevivendo, tá? Algumas coisas vão influenciar nesse gasto energético, mas aí é uma conversa para outra live, né? Inclusive, já conversamos sobre isso na live de metabolismo, tá? Falamos bastante sobre isso. Mas voltando, a gente tem esse gasto energético, certo? Se nosso corpo precisa de energia, vocês entendem que não é a energia que a gente come através da comida que é o problema? O problema é quando a gente fornece mais energia do que o nosso corpo precisa. Então a gente, obviamente, precisa comer. A gente precisa comer uma boa quantidade de comida porque o nosso corpo tem essa demanda energética. O problema começa quando a gente começa a fornecer mais energia do que o nosso corpo precisa. Então, se eu dou mais energia do que ele precisa e ele não tem o que fazer com aquela energia extra que você está fornecendo, é aí que ele vai estocar gordura. Por quê? Porque ele vai usar para o que ele precisa usar, depois ele não tem mais o que fazer com aquele resto de energia ali, e aí ele vai estocar no seu tecido, como tecido adiposo, certo? Por que ele faz isso? Por que nosso corpo guarda energia em forma de gordura? Porque o nosso corpo ele tem vários mecanismos de sobrevivência. Qual é o principal objetivo dele? Manter a gente vivo. E para que a gente se mantenha vivo, se algum dia faltar comida, ele tem reserva energética. Então, toda vez que sobrar energia, você não vai ficar mais energético. Seu corpo vai aproveitar aquele momento para fazer esse estoque de energia. Ele vai estocar energia, porque se um dia faltar, você tem estoque para utilizar. Tudo claro até então? Se vocês tiverem dúvidas, vocês me falam que eu repito, certo? Então, você estoca essa energia e esse é o objetivo do seu corpo, certo? Ele vai trabalhar para isso. Toda a energia que você fornece para ele, além do que ele precisa, ele vai estocar. Então, o problema não é a comida, obviamente, tá? Isso parece muito óbvio, mas eu vejo esse processo de dietas restritivas ficar tão grande, né? Crescendo tanto que as pessoas ficaram com medo de comer. E medo de comer qualquer coisa. Qualquer coisa que as pessoas comem, elas têm medo. Acham que tudo engorda. Na verdade, não é... Nenhum alimento vai engordar. O que vai engordar é excesso de energia que vem dos alimentos. Então, realmente, se a gente comer mais comida do que a gente precisa, a gente vai estocar em forma de gordura. Então, a gente tem que entender que você ganha peso dessa forma. Como que o emagrecimento vem? Você já passou um tempo aí estocando essa gordura desse jeito aqui que eu estava explicando. Então, por um momento da sua vida, né, você consumiu mais energia do que o seu corpo precisa. E aí, com o tempo, o seu corpo foi estocando essa gordurinha sua aí que agora, né, se você está tentando emagrecer, você quer perder. Como que a gente faz, então, para perder essa gordura que a gente acumulou nesse processo? A gente tem que fazer o inverso. A gente tem que começar a fornecer para o nosso corpo menos energia do que ele precisa, certo? Então, realmente, você tem que fazer um controle energético, um controle de consumo de comida total, para que seu corpo receba menos do que ele precisa. O que é que acontece quando ele recebe menos do que ele precisa? Ele continua precisando fazer o seu coração bater, ele continua precisando fazer você respirar, ele continua precisando fazer com que você consiga, enfim, fazer todas as atividades do seu dia. Para isso, ele vai queimar aquela reserva que ele criou. Então, é bem lógico. Ele primeiro cria a reserva quando você está dando mais para ele do que ele precisa. E quando ele precisar dessa reserva, ele vai utilizar. Quando você quer emagrecer, você quer justamente fazer o seu corpo utilizar essa reserva que você, sem querer, foi criando ao longo desse tempo. Como que você estimula que seu corpo utilize reserva, fornecendo para ele menos do que ele precisa?
Aqui tem um ponto que é muito importante, que é, nesse pensamento, né, que eu acho que é básico, todo mundo meio que sabe, você começa a comer muito menos do que você precisa. No início, ele vai fazer o quê? Queimar estoque numa velocidade mais rápida, né? Por quê? Porque você tá dando muito menos calorias do que seu corpo precisa, então ele vai buscar muita energia no seu tecido adiposo, na sua gordura, tá? Pra gerar essas calorias a menos que você tá fornecendo pra ele. Só que o nosso corpo, gente, é muito inteligente. Vocês lembram que eu falei que essa reserva de gordura é um mecanismo de defesa do nosso corpo? Ele reserva a gordura porque se um dia faltar energia, ele tem aquele estoque. Quando você começa a gastar muito esse estoque de uma forma muito rápida e muito agressiva, porque você está comendo muito pouco, isso liga um sinal de alerta para o seu corpo. Ele pensa, nossa, tá faltando. Ela tá me dando muito pouco, ela continua me dando muito pouco, tá faltando comida. E eu comecei a queimar todo o meu estoque. Quando ele liga esse alerta, ele começa a diminuir o seu gasto energético para que você comece a parar de gastar tanto o seu estoque. Então, o emagrecimento vem de comer menos do que você gasta, mas você não pode comer tão menos assim. Por isso que não é tão simples, não é simplesmente sair cortando comida. Porque se você simplesmente cortar comida, se você simplesmente comer muito pouco, seu corpo vai acabar diminuindo o seu emagrecimento, diminuindo a sua queima de gordura. E ele vai fazer isso baseado em desligar algumas funções do seu corpo. Eu sempre gosto de dar o exemplo seguinte: quando o seu celular tá com pouca bateria, pouca energia, né? Ele te dá uma opção. Para eu durar mais tempo, vamos economizar energia? E aí você vai e coloca ali no modo de economia de energia. O que é que esse modo faz com o seu celular? Ele continua funcionando, mas as funcionalidades diminuem. A luz diminui, às vezes não vibra, às vezes algumas funções que ele funcionava antes, ele para de funcionar. E isso acontece com o seu corpo também. Então, como que ele consegue parar de perder gordura, mesmo recebendo tão pouco? Diminuindo as suas funções. Então, como que seu celular consegue durar mais tempo com aquela bateria? Desligando algumas funções. É isso que o seu corpo faz com você. Você começa a desligar algumas funções para que você gaste menos e seu corpo faz de tudo para preservar esse seu tecido de gordura, que é um mecanismo de defesa do seu corpo. Porque se algum dia faltar, você tem aquela reserva energética. Essa base vocês precisam entender de uma vez por todas. Porque o que eu mais vejo hoje no consultório, pessoas que falam, e perguntas que eu abro aqui na caixinha, são as pessoas com medo de comer. E a gente não pode ter medo de comer, porque o nosso corpo precisa de energia e essa energia faz com que o nosso corpo funcione bem. Para que a gente treine bem e gaste bem no treino, a gente precisa de energia para treinar. Então essa diferença ela tem que existir, mas ela não pode e não deve ser muito agressiva. Certo? Espero que tenha ficado claro toda essa parte de emagrecimento para vocês. Obviamente aqui eu falei o básico do básico de uma forma fácil para que todo mundo possa entender. Mas é muito importante que vocês entendam esse fundamento para que daí a gente passe a falar das estratégias nutricionais. Certo? Então vamos começar pelo jejum, tá? Por quê? Porque o jejum, você pode fazer ele independente da estratégia que você esteja utilizando. Então, você consegue fazer uma low carb mais jejum. Você consegue fazer uma dieta tradicional mais o jejum. Qual é o princípio básico do jejum? Voltando pro emagrecimento, vocês lembram que você emagrece quando você consome menos energia do que o seu corpo precisa, certo? Então, qual é o princípio básico do jejum? E eu não tô dizendo que o jejum, gente, ele não tem outras funções além dessa, né? Existem vários estudos que mostram que existem adaptações metabólicas, que o jejum ele pode ser benéfico de outras formas. Mas o que é importante, eu não vou entrar muito a fundo nesse assunto, certo? Mas o que é que eu preciso que vocês entendam? Que se essa base aqui que eu tô falando não tem adaptação metabólica que faça milagre. Então essa base, ela precisa acontecer para que você faça jejum e emagreça, certo? Então não vou entrar aqui no mérito de adaptações e tudo mais, porque o nosso foco é falar o básico mesmo. E com esse básico vocês já vão conseguir entender o que eu tô querendo dizer. Então vamos lá. Você quer emagrecer, então você quer consumir menos energia do que você gasta. O que é que o jejum faz inicialmente com você? Então vamos pegar uma pessoa que se alimenta de forma
convencional, né? E faz 5 refeições no dia. Café da manhã, almoço, lanche, jantar e ceia, tá? É só um exemplo aqui. Então, digamos que você faça essas 5 refeições no dia. E aí, sem fazer nenhum ajuste, nenhuma refeição, você simplesmente tira o café da manhã e tira a ceia. Então, o que acontece? Você só almoça, lancha e janta, né? O que você fez aqui quando você tira essas 2 refeições? Você tirou as calorias que você estava consumindo nessas 2 refeições. Então, se você tinha aqui 200 calorias, 200 calorias, 200, 200 e 200, o que acontecia aqui? Quando você tira essa e tira essa, você tirou 400 calorias do seu dia. E às vezes, essas 400 calorias do seu dia são o suficiente para que você comece a consumir menos do que você gasta. E daí você emagrece. Nossa, então, jejum é a solução, né? Se eu tiro 2 refeições do dia, consumindo essas 3, normal, como eu fazia antes, eu vou emagrecer, talvez seja uma boa estratégia. E realmente, se você fizer isso, você continua conseguindo comer a mesma coisa que você comia nessas 3 refeições, sem fazer essas 2, você diminui o seu consumo energético e você vai emagrecer mesmo comendo o que você comia nessas 3 refeições. Pode ser que isso aconteça, pode ser que essa retirada aqui seja suficiente. Então, o jejum, ele pode ser uma estratégia aplicada, certo? Você pode aplicar isso daqui, né? Não fazer o café da manhã, não fazer uma ceia e funcionar bem almoçando, lanchando e jantando. Só que o que acontece com a grande parte das pessoas? A longo prazo, esse longo nem precisa ser tão longo, tá? Eu vejo gente fazer isso assim, sei lá, na 2ª semana fazendo jejum. Começa, você tirou essa e tirou essa. Só tá fazendo essas 3. Aí a pessoa começa a beliscar aqui, a comer uma coisinha aqui, a chegar nessa refeição com muita fome e aí acabar comendo muito mais nessa refeição. Eu cansei de ver, gente, é real isso, tá? Eu vejo isso o tempo inteiro. Uma pessoa que chega numa mesa assim, de confraternização, né? Então, sei lá, tô ali com minhas amigas, aí chega uma pessoa e sempre faz, nossa, tô fazendo jejum, tá funcionando super bem pra mim, eu me adaptei super bem ao jejum, o jejum é a solução de todos os meus problemas. E aí eu não observo ninguém comendo não, tá? Isso é uma coisa que eu não faço real, eu não observo ninguém comendo. Mas, foi uma situação que me chamou a atenção. E aí aquela pessoa que estava fazendo jejum, que estava se adaptando super bem, que o jejum é a solução de todos os tempos, estava comendo de uma forma completamente descontrolada naquela mesa. Então, enquanto eu, que não faço jejum, que como, né, me alimento de forma convencional ali todos os dias, comendo as coisas que eu gosto e tudo mais, eu comia de uma forma tranquila, normal, não tinha aquele desespero. E ela comia de forma desesperada. Então, será que o jejum realmente era tranquilo para aquela pessoa? Não era tranquilo, gente. Tô dizendo que não vai ser tranquilo para ninguém? Não. Pode ser que você consiga aplicar essa estratégia e que funcione bem para você. O que eu vejo, às vezes, é que a maioria das pessoas, elas tentam se enganar. Elas fingem que tá funcionando. Porque, às vezes, você até perde um pezinho no início, mesmo descompensando. Mas, a longo prazo, se você deixa de fazer essas 2 refeições, faz só essas 3, portanto, está fazendo jejum, e você ou fica beliscando ou exagera demais, geralmente na última refeição do dia, isso não vai funcionar a longo prazo. Por quê? Qual era o princípio inicial do jejum? O princípio inicial do jejum era que se eu retiro calorias do meu dia, eu consigo emagrecer. Só que se eu fico consumindo calorias perdidas aqui ao longo do dia, essa minha economia, às vezes, não serviu de nada, porque eu economizo aqui e começo a comer ao longo do meu dia, beliscando, ou chego no jantar com tanta fome que eu como esse mais esse, e às vezes até esse, em uma única refeição. E você tem capacidade de fazer isso. E eu não digo de volume, mas sim de calorias. Quando a gente chega com muita fome, a gente quer comer aqueles alimentos que tem mais calorias, sabe? Aqueles alimentos mais gordurosos ou mais açucarados. Essa fome excessiva de noite é um sinal de que talvez você não esteja se adaptando bem à estratégia do jejum. Então, o jejum, ele não faz milagre sozinho. O jejum, ele pode reduzir seu consumo energético, porque você tirou refeições do dia, mas se você ficar ansioso e beliscando ao longo do dia, ou se você não conseguir controlar a quantidade da última refeição do dia, porque você está morrendo de fome, ele vai ser um tiro no pé. Parece que vai ser uma boa estratégia no início, e em algum momento isso acaba virando uma bola de neve. Você vai metendo os pés pelas mãos, e quando você percebe, você já está com uma relação péssima com a comida. Você se obriga a fazer jejum, porque você acreditou que aquela ali era a melhor estratégia para você. Aquele jejum faz com que você coma de forma descontrolada em algum momento. E aí, toda vez que você ganha um pouquinho de peso, na sua cabeça, a solução é fazer o quê?
voltar para o jejum. E aí eu digo que não é. Aí eu digo que a solução para o seu problema é procurar outra estratégia nutricional. Porque o jejum não está funcionando para você e não foi uma boa estratégia para você. Vocês entendem agora por que eu falei que não adianta vocês ficarem procurando quais são as adaptações metabólicas provocadas pelo jejum? O que é que acontece com o seu corpo quando você faz jejum? Isso pode trazer benefícios, tá, gente? Eu não sou uma grande estudiosa de jejum, eu vou ser sincera com vocês. Estudo um pouco, mas não estudo muito a fundo, porque eu não acredito muito como uma estratégia viável para o resto da vida. E eu sempre proponho mudanças que você não precisa ficar indo e voltando de estratégias nutricionais. Você precisa aprender e seguir aquilo que você aprendeu. Dá muito menos trabalho. Então, ao invés de ficar procurando os milhões de benefícios e milagres que um jejum possa fazer, primeiro se pergunte se você realmente está apto a fazer isso. Se você realmente consegue retirar refeições do seu dia e não acabar beliscando demais ou descompensando e comendo demais em outras refeições, porque é o que eu vejo todos os dias. Para as pessoas que fazem jejum e depois comem de forma descontrolada ou ficam beliscando, nenhuma dessas adaptações maravilhosas que você estuda vão acontecer. O problema é que vocês ficam muito na teoria e esquecem da prática, da vida real, do que acontece no dia a dia. Isso precisa e deve ser levado em consideração em primeiro ponto. Deixa eu ler aqui só algumas mensagens que chegaram, né? Estou amando as dicas nos Reels e nos Stories. Cortadinho de chuchu já é sucesso aqui em casa. Ai, eu amo cortadinho de chuchu. Eu amo. Isso é um ponto muito importante. Ainda não tinha escutado isso. O jejum pode não ser bom pra você se você continua ansioso. Exatamente. Você chegou no ponto certo. Então, para essas pessoas que não dão conta de fazer jejum, do que adianta saber os milhões de benefícios que o jejum traz? Não adianta saber. Por quê? Porque ele só vai trazer realmente aqueles benefícios para quem consegue se adaptar a essa estratégia. Eu vou dizer por mim, o nosso histórico alimentar, ele influencia muito na forma de como a gente se alimenta. O que eu vou falar aqui é totalmente certo? Não. Mas, novamente, a gente volta para... Não existe preto no branco. A gente tem que pegar a teoria e trazer para uma realidade. Eu, Carol, já fiz muita dieta na minha vida. Eu amo comer, tá, gente? Eu gosto de comer muito, eu gosto de comer prato cheio de comida. Se me der um prato pequeno, eu já fico nervosa. E quando eu tentei emagrecer, lá atrás, na minha cabeça, emagrecimento significava comer menos, comer pouco, passar fome, cortar alimentos. E aí eu vivi muito tempo essa angústia, né? De gostar de comer e não poder comer, de gostar de comer e ter que cortar. E eu fui desenvolvendo uma relação com a comida que não era muito legal. Essa relação melhorou muito, nossa senhora. Hoje eu me relaciono muito bem com a comida. Enfim, pra mim é muito tranquilo comer da forma que eu como no meu dia a dia. Mas isso me trouxe uma percepção diferente quando a gente fala de restrições. Então, toda vez que eu me proponho assim, vou testar o jejum. Vou ver se o jejum funciona pra mim. Toda vez que eu privo demais, em algum momento eu, Carol, descompenso. Eu não consigo fazer. Então, olha que eu tô falando de uma pessoa que, no caso eu mesma, estou falando de mim que já me alimento bem de forma regular, treino bem de forma regular, não tenho dificuldade de comer alimentos saudáveis, tenho uma rotina bem encaixada e eu não consigo lidar bem com o jejum. Por conta da minha história, talvez um dia eu consiga, não sei. Mas eu tô tão bem do jeito que eu tô hoje que eu não fico tentando tanto. Mas onde é que eu tô querendo chegar? Se pra mim, que já tô tão adaptada com tudo isso, é muito difícil de fazer, imagine pra algumas pessoas que estão no início do processo. Eu sempre digo isso no consultório. Às vezes a pessoa chega lá no consultório já falando, Nutri, quero fazer jejum. Eu falo, tudo bem, a gente pode fazer jejum, mas primeiro vamos aprender o básico. Então primeiro você tem que aprender o básico, para depois você passar para uma estratégia avançada, que, por exemplo, é o jejum. E aí algumas pessoas, quando chegam nesse ponto, vão lidar super bem com o jejum e vão amar fazer jejum. E tem pessoas que não vão, como, por exemplo, pra mim não funciona. Então não estou dizendo que não funciona pra ninguém, só estou dizendo que, na maioria dos casos, torna a pessoa muito mais ansiosa. E a pessoa ansiosa vai beliscar, a pessoa ansiosa vai comer muito mais em uma refeição e não vai ter nenhum benefício que vocês tanto leem e tanto procuram sobre o jejum.
Beleza, gente? Vamos passar para a próxima estratégia nutricional. Se alguém ficou com dúvida sobre o jejum, manda as dúvidas aqui sobre jejum. Qualquer dúvida que você tiver, não tem problema se a dúvida parecer óbvia, tá? Eu estou aqui para responder o óbvio também. Então, podem mandar qualquer dúvida sobre jejum, que no final da live eu vou voltar aqui para responder. Vamos falar agora sobre a famosa dieta low carb. Low carb cetogênica, tá? Vamos falar meio que das duas juntas. Por quê? Eu não sei se vocês sabem, mas a dieta cetogênica é uma dieta mais low carb do que a low carb. Resumindo, a low carb ela é uma dieta de, teoricamente, baixo carboidrato. Por que eu estou frisando o baixo? Porque é baixo, gente, não é zero carboidrato, é baixo carboidrato. E a cetogênica tem menos carboidrato ainda. Qual é a diferença da cetogênica? A cetogênica propõe que, se você consome pouquíssimo carboidrato, você vai acabar criando corpos cetônicos, ou seja, você vai aproveitar a energia de outra via. Em vez de você utilizar o carboidrato como via energética, você vai ser obrigado a utilizar a gordura como via energética. E aí, na teoria, você vai emagrecer mais rápido, certo? Mas vamos começar primeiro da low carb, que primeiro é uma dieta baixa em carboidrato, porém não zero em carboidrato. E é uma estratégia maravilhosa, gente. Eu te digo que vocês veem a quantidade de carboidrato que eu como? Vocês veem que eu como pão de manhã? Vocês veem que meu almoço sempre tem arroz, sempre tem feijão? Vocês veem que, enfim, eu como carboidrato meu dia inteiro? A minha dieta é low carb. Por quê? Porque low carb, a gente fala em 40% do que você come baseado no grupo do carboidrato. E se você tem um prato, que já falamos aqui inclusive de combinação de prato, né? Temos uma live inteira sobre como combinar um prato. Mas falando bem rapidinho na composição do prato. Se eu pego o prato, uma parte eu boto proteína, metade do prato eu coloco de vegetais e a outra metade eu tô botando de carboidrato, isso é uma estratégia low carb. Isso é low carb. O problema é que o low carb virou o no carb, é não comer carboidrato. E a partir daí as pessoas começaram a ficar com medo de comer carboidrato. Eu tenho uma teoria, tá? Isso é uma verdade absoluta não, talvez seja só uma teoria minha. Mas qual é um dos motivos pelo qual as pessoas começaram a ter tanto medo do carboidrato? E por que o carboidrato ele entrou nesse lugar do vilão, né? Por que as pessoas enxergam o carboidrato como vilão e por que ele realmente pode ser um vilão para você? O carboidrato, ele é um grupo alimentar que a gente digere mais rápido. Então, você comer um pão puro ali, rapidinho você digere aquele pão. Então, não dá meia hora depois de um pão puro, você já quer comer de novo. Por quê? Porque você digeriu muito rápido. E aí você tem capacidade de comer novamente. E aí, se você comer uma nova fonte de carboidrato pura, né? Outro pão, um biscoito, enfim, qualquer coisa que seja só um carboidrato, você vai comer, você vai digerir rápido e daqui a pouco você tá com o quê? Com fome de novo. Então, se seu dia estiver todo baseado apenas no carboidrato, sem as combinações, sem ter uma proteína e sem ter uma fibra, você vai passar o dia inteiro com fome e o dia inteiro comendo o tempo todo. Se você comer o dia inteiro, se você comer o tempo todo e em quantidades grandes, você vai acumular gordura, você vai ganhar gordura. O carboidrato que fez isso? Não. O que fez foi o excesso de consumo ao longo do dia. Só que o carboidrato, quando consumido de forma errada, facilita com que você erre nessas quantidades ao longo do dia. E aí o que é que, né, você fala, por que uma dieta mais low carb? Primeiro, porque você tem que ter os outros grupos nos seus pratos, né? Então, quando você combina o carboidrato com uma fonte de proteína, o mesmo pãozinho que eu dei de exemplo, se você coloca 2 ovos dentro, e melhor ainda, se você coloca uma saladinha, você vai demorar muito mais tempo para digerir. E daí, você não vai ficar com fome o tempo todo e você não tende a errar na quantidade. O problema é o carboidrato? Não, é a forma como algumas pessoas consomem ele. Quer comer o carboidrato de manhã, de tarde, de noite, o tempo todo, não quer comer proteína, não quer botar um vegetal. Aí, realmente, o carboidrato vai atrapalhar muito o seu emagrecimento e vai fazer você ganhar peso. Agora, é o consumo errado. Quando você faz essa boa composição do prato, que foi o que nós conversamos muito na live sobre composição de prato, você naturalmente faz uma dieta low carb. Porque a partir do momento que você sempre inclui uma fonte de proteína nas suas refeições, uma fonte de vegetais nas suas refeições, naturalmente você diminui o carboidrato e a proporção fica correta. Você vai comer mais ou menos 40% de carboidrato e você vai fazer automaticamente uma dieta low carb. Tem muita gente aí que está fazendo uma dieta mais low carb e nem sabe que é low carb.
Por quê? Porque as pessoas ficaram com muito medo do carboidrato e essa informação foi rodando, e aí carboidrato é vilão. Encurtaram muito a conversa. Em vez de todo mundo entender esse processo, encurtaram. Vamos lá, digamos que eu não tenha muito tempo para conversar com você. Eu tenho que chegar aqui rápido e você me pergunta, me fale uma coisa rápida assim, se eu quero emagrecer. Realmente é diminuir o carboidrato. Só que desse diminuir o carboidrato não precisa tirar. É só diminuir e aumentar a proporção dos outros grupos alimentares. Por quê? Se você fizer isso, você vai consumir menos calorias do que você gasta, que é o que a gente conversou no início aqui da live, e você terá emagrecimento, certo? Ou seja, primeiro ponto, low carb não é no carb. Você pode comer carboidrato e continuar na estratégia low carb, que vai sim favorecer o seu emagrecimento. Por que o tempo todo eu falo no meu Instagram, eu sou contra estratégia low carb? Eu sou contra a forma como as pessoas falam da low carb. Por quê? Porque é dessa conversa que saiu a história de que carboidrato é vilão. E carboidrato não é vilão. Não existe isso, certo? O que existe são quantidades adequadas. E quando você faz uma boa composição de prato, consome 40% apenas de carboidrato, você está numa dieta low carb e você consegue emagrecer. Só um minutinho. Precisa não? Acabou a memória. Isso é porque eu estava tentando me gravar, gente, com a outra câmera. E aí, na hora que eu botei aqui no início da live, simplesmente a bateria não funcionou. Mas, enfim, voltando, né? Então, quando a gente tem essa composição, vai favorecer efetivamente seu emagrecimento. Mas isso não significa deixar de comer o carboidrato. Só significa comer ele dentro da proporção correta. Então, primeiro ponto, tira essa história da cabeça de que tem que parar de comer carboidrato. Combinado, galerinha? Segundo ponto, vocês lembram que controle de peso e emagrecimento vem desse balanço de calorias, né? Consumo e gasto, consumo e gasto. A gordura, o grupo da gordura, também tem calorias. Inclusive, para quem não sabe, 1 grama de gordura tem 9 calorias e 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. Ou seja, cada grama de gordura tem o dobro de calorias que 1 grama de carboidrato. Aí eu acho que algumas pessoas ficam um pouco confusas com essa informação, né? Se a gordura tem o dobro de calorias que o carboidrato, cada grama de gordura e cada grama de carboidrato, por que eu tenho que comer mais gordura e menos carboidrato para emagrecer? Então, lembra da história de que o carboidrato ele é digerido muito rápido? A gordura tem uma resposta inversa a isso. Ela é digerida muito devagar. Toda vez que você come alimentos muito gordurosos, com teor maior de gordura, você demora muito tempo para digerir. Então, a gordura, ela aumenta muito seus níveis de saciedade. Ou seja, apesar dela fornecer muita caloria por porção, ela aumenta seus níveis de saciedade e faz com que você não fique beliscando o dia inteiro. É por isso que algumas pessoas defendem a dieta low carb ou no carb, né? Por quê? Porque quando você come mais gordura, você aumenta a saciedade, evita belisco, evita chegar de noite morrendo de fome, que é o que eu sempre falo aqui o tempo todo. Só que a gordura, ela tem calorias. Então, apesar de ser mais difícil de exagerar na quantidade, é muito possível, porque em pequeno volume você tem muitas calorias, já que cada grama de gordura tem 9 calorias, certo? Então, por exemplo, azeite de oliva extra virgem é super saudável, mas é calórico. É uma gordura, portanto calórica, tem uma densidade calórica grande. Em uma colher de sopa a gente tem muitas calorias. Ele é maravilhoso para a sua saúde, mas se utilizado de forma errada, ele também pode te engordar. E você aí tem tanto medo do carboidrato e exagera no azeite, exagera na gordura de preparo. Não é só o carboidrato que engorda. A gordura, se utilizada de forma errada e se usada em exagero, também pode promover acúmulo de gordura corporal. Qual é a solução, então? Um equilíbrio entre esses macronutrientes. O carboidrato, né, que ele vai ter uma digestão mais rápida, mas ele te dá um volume maior, porque ele tem menos calorias por porção, junto com o grupo da gordura, que vai promover uma saciedade maior, e com o grupo da proteína, que vai, no total, compor o seu prato, certo? Para ser bem direta, é possível engordar fazendo dieta zerada em carboidrato? É possível. Se você zerar o carboidrato do dia, zerar é impossível, né? Mas assim, se você comer muito baixo em carboidrato e comer mais gordura
do que deveria, você vai ganhar gordura, você não vai ter emagrecimento. O que vai determinar o emagrecimento não é a gordura, não é o carboidrato, é o consumo total do seu dia. Indo para uma dieta cetogênica, na dieta cetogênica, aqueles 40% de carboidrato, esse perfil de dieta que a gente conversou até então, ele não entra. Na dieta cetogênica, você realmente tem que baixar muito o carboidrato para que seu corpo crie adaptações fisiológicas mesmo, né? Para que você consiga efetivamente fazer cetose, ou seja, utilizar outra fonte de energia. A nossa fonte principal de energia é o carboidrato. Então, quando essa fonte principal de energia ela sai de cena, você entra nessa dieta cetogênica, né? Seu corpo é obrigado a se virar e a buscar energia de outra forma. E aí você faz cetose, né? E daí você tem queima de gordura corporal. Na teoria, novamente, é bem lindo, né? Nossa Senhora, é isso que eu vou fazer então. Só que o que é que a gente volta? É a mesma história do jejum. Se você começa a fazer isso e aí um belo dia você sai no meio do processo ali e come de forma descontrolada, seu corpo não vai criar aquela adaptação metabólica que eu acabei de explicar. Seu corpo vai fazer o quê? Estocar tudo aquilo ali em forma de gordura e ele vai utilizar isso daí depois, certo? Então, se você está numa proposta de uma dieta cetogênica, está ali querendo uma cetoadaptação, produzir corpos cetônicos e queimar a gordura, se você não sustenta e come coisinhas ao longo do processo, você não vai entrar nesse processo adaptativo. O que eu vejo muito é, gente, pessoas tentando fazer cetogênica. Na dieta cetogênica, você precisa realmente aumentar a quantidade de gordura, porque senão você não para em pé, né? Não tá comendo carboidrato, a gordura realmente tem que aumentar. Então, é uma dieta naturalmente com um pouco mais de calorias. E aí, quando a pessoa não sustenta, ela começa a beliscar várias coisinhas. O que é que faz? Boom de calorias. Fazer uma dieta cetogênica de segunda a sexta e no final de semana não sustentar nada parecido daquilo ali, não adianta de nada. Seu corpo não vai entrar nessa adaptação. Essa cetoadaptação, ela demora um tempo para acontecer. Portanto, fazer a estratégia cetogênica por um período e acabar comendo essas coisinhas aí ao longo do caminho não vai dar certo. Vocês não precisam baixar tanto esse carboidrato, né? Qual seria o motivo pelo qual você precisaria entrar numa dieta cetogênica? Por isso que eu digo que é uma estratégia às vezes mais avançada. Pessoas que já estão fazendo outros tipos de estratégia há algum tempo, em algum momento se encaixam nisso daí e podem até conseguir levar por mais tempo. Mas não é a realidade da maioria das pessoas. É muito melhor que você entenda aquela composição de prato que a gente conversou, que você entenda como fazer até os 40%, né, do carboidrato da dieta mais low carb. É interessante sim, só não é interessante extremos, porque a partir do momento que você vai para extremos, a partir do momento que você se propõe a fazer uma dieta cetogênica, você tem que deixar de comer alguns alimentos, não tem jeito, porque um alimento que é mais baseado no carboidrato não vai caber na dieta cetogênica. Então, é uma dieta que pede a exclusão de grupos de alimentos, né, no geral, assim. Então, tem muito alimento que, quando você faz uma cetogênica, ele tem que deixar de existir na sua vida. E eu sou contra qualquer tipo de restrição mais categórica, mais severa, né? Por que não fazer uma mais low carb, né? Diminuir um pouquinho esse carboidrato, combinar ele com outros alimentos, mas continuar comendo os alimentos que você gosta. Porque até na dieta low carb, que não é no carb, né? Esses alimentos cabem. Então, acho que vocês não imaginavam, mas Carol está aqui defendendo uma dieta low carb. É porque quando a gente fala de forma curta, né? E como hoje em dia as pessoas entendem low carb como no carb, às vezes a gente se coloca como contra, né? Mas não é contra a dieta low carb bem feita, que tem esses 40% de carboidrato. É contra essa loucura que tá aí acontecendo na internet, a torta e a direita, onde você simplesmente deixa de comer carboidrato. E aí, o que é que acontece nesses casos? Você deixa de comer carboidrato por um período, não sustenta, e aí, quando você vai comer, você come de forma descontrolada, que foi o que a gente já conversou aqui várias e várias vezes. O que é que faz você, às vezes, por exemplo, chegar no final de semana e comer 3 pães de uma vez só? É justamente a ideia de que segunda-feira você volta e aquela ali é a última oportunidade da sua vida de comer um pão. A partir do momento que você entende que até na dieta low carb esse pão pode caber, segunda-feira você pode acordar e comer um pãozinho. Para que você vai comer 3? Se na segunda-feira você pode equilibrar isso dentro da sua rotina, tá? Deixa eu só ler aqui alguns comentários que vocês mandaram.
Fiz low carb por um mês, consegui perder 5 quilos nesse período. Foi um hábito que não consegui manter. Ganhei todo o peso de volta, mais ou menos 2 anos depois de ter perdido. E ganhei mais do que o que eu havia perdido. Então, Laiane, né, Laiane? Infelizmente, isso é muito comum. Geralmente, quem ganha peso depois de uma estratégia dessa, ganha mais peso do que perdeu. Isso é a coisa que mais acontece. Por que que isso acontece? Lembra que eu falei que nosso histórico, nossa relação com a comida, ela vem sendo construída durante nossa vida inteira, praticamente, né? Tem muita coisa que influencia a forma como a gente come hoje, que veio, ó, lá de trás e vocês nem imaginam. Quando você nunca fez uma dieta na vida e se propõe a fazer uma coisa, você tem um tipo de expectativa. É uma empolgação de fazer uma coisa diferente, aí você começa a perder peso, aquilo começa a te empolgar. Então você tem só a dificuldade do dia a dia de aplicar, mas você tem aquela sensação boa de estar seguindo, de estar fazendo, de estar conseguindo, de estar emagrecendo. Quando você não consegue manter, né, aquela coisa estava dando tudo certo e aí você em algum momento festivo acabou comendo muito mais do que deveria, não conseguiu sustentar, depois tem dificuldade de voltar, você conhece esse sentimento da frustração, né? E aí você conhece esses dois sentimentos, a euforia de conseguir, a euforia de ter um resultado e depois a frustração de perder aquele resultado. E daí tentar novamente vai ficando mais difícil, não tem pra onde fugir. Por quê? Porque você já conhece o sentimento da frustração. E aí nada, no fundo, você tem medo de se frustrar de novo. E é muito mais difícil você lidar com todo o processo. Por isso que a segunda dieta é mais difícil que a primeira, a terceira dieta é mais difícil que a segunda, a quarta dieta é mais difícil. E por aí vai. Vai ficando cada vez mais difícil de emagrecer. Tanto pelas adaptações metabólicas que podem acontecer, como eu já conversei aqui, como pelo sua cabeça mesmo, tá? Então, psicologicamente falando, também é muito mais difícil fazer as próximas dietas do que fazer a primeira, infelizmente. Se você não conseguir emagrecer desse jeito, não é porque emagrecimento não é pra você. Isso é muito importante, gente. Muito importante. Tem muita gente que fica assim, eu não consigo emagrecer, o problema deve ser comigo. O problema não é você. O problema é que a estratégia que você está utilizando para emagrecer não está funcionando. Você só tem que achar uma estratégia que se adeque ao que você gosta de comer, se adeque de uma forma que você consiga manter aquilo ali a longo prazo. O problema não é você. O problema é o tipo de dieta que você está escolhendo fazer. A partir do momento que a gente entende que a gente pode comer todo e qualquer alimento com ajuste de quantidade, não existe mais isso de tô de dieta, tô fora da dieta, tô de dieta, tô fora da dieta. Só existe ajuste de quantidade. Então tem momentos onde você vai comer dentro daquelas quantidades que são ideais pra você e tem momentos que você vai se permitir comer um pouquinho mais, que vai se permitir comer uma coisa mais diferente. Mas não é difícil você voltar e daí você vai se tornando muito mais constante e aí você tem o resultado que você busca, certo? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Acho que era isso. Que bom que gostou. Espero que eu tenha esclarecido sua dúvida, tá, Laiane? Se ficar com mais dúvidas sobre low carb, jejum, cetogênica, pode mandar, tá? Que eu vou tirar todas as dúvidas que vocês quiserem hoje. Mas enfim, gente, o que é que eu tentei trazer aqui nessa live? Quando a gente fala de forma muito rápida, é simplesmente falar o quê? Se você não sustenta, não adianta. Se você não sustenta, não adianta. Se você não sustenta... E aí você fica assim, nossa, isso não é uma coisa forte pra me convencer de que aquela estratégia não deve ser feita, não deve ser seguida. Eu acho que vocês têm que entender que realmente essas estratégias, low carb, jejum, cetogênica, elas vão fazer você emagrecer. A grande questão é se é viável a longo prazo, se você consegue manter, se você consegue seguir, ou se essas estratégias te deixam mais angustiadas, se você, por exemplo, é uma pessoa mais ansiosa, pode ter certeza que qualquer estratégia que esteja mais restritiva, que retire mais alimentos, que diminua mais a quantidade de comida, vai te deixar ainda mais ansiosa. Comer muito pouco, além de tudo que eu falei aqui, ele aumenta níveis de cortisol. Então, quando você, por exemplo, está fazendo jejum, ele vai aumentar um pouco seu nível de cortisol. Cortisol, gente, é o hormônio do estresse. Às vezes, uma pessoa que já está extremamente estressada por causa de trabalho, por causa de vida, por N motivos, se propõe a fazer uma dieta, se propõe a fazer um jejum. O que é que o jejum faz? Vai aumentar o cortisol de uma pessoa que já está com cortisol alto. Então, não é para todo mundo. Se você já está muito estressado, se você já está muito ansioso, se você já tem dificuldade de lidar com todo esse processo, é muito mais fácil você aprender a comer todas as comidas que existem na quantidade certa.
porque aí não tem essa restrição, tá? É muito mais fácil. É por isso que de forma simplista, a gente chega aqui e fala, não faça jejum, não faça low carb, não faça cetogênica. Mas é muito mais pela estratégia, ou pela quantidade de pessoas que eu atendo, que eu converso, do que porque de fato essas estratégias não funcionam, porque elas podem funcionar. Só que a grande questão funcionam por quanto tempo e para quem, né? É isso que a gente tem que é isso que vocês têm que entender, independente da estratégia que vocês querem seguir. Por fim, vocês lembram que eu falei o seguinte? Mix de estratégias é a pior coisa que existe. E aí eu vou te explicar agora o porquê que mix de estratégias é a pior coisa que existe. A pessoa que segue uma dieta mais low carb ou até mais tradicional, né? Você tem ali os 3 grupos alimentares. Lembrando que low carb não é no carb, ok? Então você tem um grupo do carboidrato ali também. Quando você tem uma dieta com um pouco mais de carboidrato, você tem esse grupo do carboidrato um pouquinho mais alto, né? Quando você vai para uma dieta cetogênica, o que é que você tem alto? Gordura. Todos os alimentos de fonte de gordura são mais liberados. Então, quando a pessoa está fazendo cetogênica, castanha é mais liberado, comer queijo é mais liberado, comer carnes mais gordurosas é mais liberado, usar mais azeite na salada é liberado. Então, quando uma pessoa começa a pegar a informação da profissional daqui que fala sobre cetogênica e a profissional de cá que usa uma estratégia de uma dieta mais convencional, o que é que você acaba fazendo? Subindo gordura e subindo carboidrato. E aí, meu amigo, é que não funciona. Quando você sobe os dois juntos, o que é que você vai fazer? Consumir mais calorias do que você deveria e, obviamente, você vai acabar não perdendo peso. Então, mix de estratégias não funciona. A partir do momento que você come um pouquinho mais de carboidrato, você tem que segurar a mão na gordura. Vocês já devem ter me visto aqui. Eu tenho um estilo de dieta um pouco mais tradicional, com um pouco mais de carboidrato. Portanto, eu não como castanha como se não houvesse amanhã. Eu não pego ali, tô com fome, abro minha geladeira e fico comendo queijo sem controle de quantidade. Eu não pego o azeite e fico rodando azeite na salada. Por quê? Porque o meu grupo do carboidrato ele é um pouquinho mais alto. Então, você tem que escolher o que é que você vai fazer e a partir daí você decidir. O jejum, por exemplo, se você faz jejum do nada, simplesmente cortando refeições, é muito possível que você, por exemplo, coma muito menos proteína do que deveria. Né? Lembra que, no exemplo que eu te dei, seu café da manhã geralmente tem uma fonte proteica, ou pelo menos deveria ter. Quando você retira e você não compensa isso, você vai acabar comendo menos proteína do que deveria. E eu já expliquei aqui a importância da proteína. Temos uma live inteira só falando sobre a importância da proteína. Conseguem entender? Quando você decide fazer o jejum, você tem que estruturar aquelas 3 refeições do dia para que elas funcionem. Você tem que ter mais proteína nessas refeições, para que você tenha mais saciedade, para que você consuma a proteína adequada e para que essa saciedade, né, que vai vir a mais, faça com que você não fique beliscando entre uma refeição e outra, que você sustente na última refeição do dia, não comer de forma exagerada, e aí o jejum pode funcionar, tá? Então, até para fazer essas estratégias, existem estratégias dentro de cada estratégia. O que não pode ser feito é mix de informações. Se você, por exemplo, tá me seguindo aqui e aí faz, não, eu acho que realmente é melhor seguir o mesmo estilo aí que Carol segue, porque pra mim seria muito mais fácil e seria o tipo de dieta que eu conseguiria sustentar para o resto da minha vida. Não dá pra ficar pegando informações da nutricionista que faz cetogênica e mesclando essas informações, porque daí não vai funcionar mesmo. Consegue entender por que isso não funciona? Enfim, vamos fazer um resumão, gente, de tudo que conversamos até aqui. Se tiverem dúvidas, podem mandar, tá? Que aí eu volto pra responder. Mas vamos lá. Como sempre, toda live eu gosto de, no final da live, fazer um compilado das coisas que a gente conversou. Eu acho que é aí que vocês realmente internalizam, né, o que foi dito até aqui. Que bom, Isabelle, que você gostou. E fica mais fácil de organizar as ideias na cabeça, né? Então vamos lá. O que é que nós falamos no início? Que o ponto principal para ter emagrecimento é entender o consumo de energia adequado. O nosso corpo gasta energia e a gente precisa consumir energia. Qual é o problema? O que é que leva a gente a engordar? Consumir mais energia do que o nosso corpo precisa. Nosso corpo vai fazer o que ele tem para fazer e quando sobra energia, ele efetivamente vai estocar em forma de gordura. A partir daí a gente entende que comer não é o problema. O problema é comer em excesso, certo? E aí, comer em excesso.
Tô amando, viu, gente? Podem dizer, vocês dizendo que gostaram da live. Mas voltando. O problema é comer em excesso. E aí falamos dessas 3 estratégias. Primeiro, o jejum. O que é que o jejum basicamente faz? Qual é a base do pensamento do jejum? O pensamento do jejum é, se eu faço 5 refeições no dia e retiro essas refeições, eu retirei as calorias dessas refeições. E aí, como você retirou calorias, pode ser que isso favoreça o seu emagrecimento, porque consumindo menos energia do que você gasta, você vai emagrecer. Só que na prática, o que eu vejo algumas pessoas fazendo? Elas retiram essas refeições, mas ficam ansiosas, belisca aqui, belisca aqui, belisca aqui, belisca aqui, ou então chega na última refeição do dia morrendo de fome e aí não consegue controlar a quantidade, come muito mais do que deveria. Se você economizar as calorias dessas 2 refeições, mas beliscar ou comer demais na última refeição do dia, pode ser que no final de tudo isso, você não consuma menos energia do que você gasta e daí você não terá emagrecimento. Resumindo, o jejum ele pode te ajudar a emagrecer, diminuindo essas calorias, mas ele pode também acabar te deixando mais ansiosa e se você consumir mais calorias, você não emagrece. O jejum não é garantia de emagrecimento. Ele é uma das formas que você tem de consumir menos energia. Se você consumir mais energia, você engorda mesmo fazendo jejum. Então, sim, é possível engordar fazendo jejum e é possível emagrecer de outras formas. Falamos também sobre a low carb. Primeiro ponto que a gente desmistificou. Low carb não é no carb. Cabe carboidrato numa dieta low carb. Se você consumir dentro daquela divisão do prato que a gente já conversou aqui várias vezes, a sua porção de carboidrato, você está fazendo low carb, certo? E nesse tipo de estratégia, na que a gente não corta o carboidrato, mas sim controla a quantidade deles e coloca os outros grupos alimentares, é uma excelente estratégia e eu diria que inclusive muita gente que se alimenta bem faz low carb sem saber que é low carb. O problema da low carb só foi quando as pessoas começaram a inventar que low carb é no carb, certo? Por fim, né, falando da low carb, tem muita gente que fica acreditando tanto que é o carboidrato que engorda, que começa a comer gordura de forma exagerada. Ele só se preocupa com carboidrato. E na hora da gordura não se preocupa. Fica beliscando queijo o tempo todo, fica beliscando castanho o tempo todo, usando azeite como se não houvesse amanhã, aquela regada de azeite na salada. A gordura, ela também tem calorias associadas. A gordura é calórica. Se você exagera no grupo da gordura, no azeite, na castanha, no queijo, você também pode acabar ganhando gordura. E, enfim, não conseguindo emagrecer. O que vai fazer você emagrecer ou engordar é o consumo calórico total do seu dia. Não só do grupo do carboidrato, como do grupo da gordura e como do grupo da proteína. O que você precisa é de um equilíbrio entre esses 3 para que no total do dia você consuma a energia que o seu corpo precisa, a quantidade adequada para que você tenha emagrecimento. Para com essa ideia de que só o carboidrato engorda, porque você pode engordar por estar exagerando na gordura também. Por fim, falamos da estratégia cetogênica. A cetogênica é quando a gente retira ainda mais o carboidrato, né? E a cetogênica, ela tem um princípio diferente da low carb. Na cetogênica, você tira tanto o carboidrato, que é a nossa fonte principal de energia, que obriga o nosso corpo a buscar energia de uma forma diferente. E daí, teoricamente, você queima mais gordura. O problema é, quando você não sustenta essa dieta cetogênica, você não vai criar essas adaptações, tá? Que chama de cetoadaptação, você vira cetoadaptado. Se você fica beliscando, se você fica comendo várias coisinhas fora, porque você não sustenta essa dieta, você não vai conseguir cetoadaptar. Então não vai funcionar pra você, certo? E não é a única forma de emagrecer. Se você acha que é uma estratégia muito difícil, faça outra estratégia, faça o seu controle aí de todos os grupos alimentares todos os dias, que é a dieta mais tradicional, tá? Vocês não precisam dessas estratégias. Então, resumindo, gente, tem várias formas de emagrecer. Jejum é uma delas, low carb é uma delas, cetogênica é uma delas, mas se você comer a comida ali do dia a dia, arroz, feijão, raízes, pão, macarrão, dentro de uma combinação inteligente de um prato, você consegue emagrecer da mesma forma. Ok? Então eu espero que vocês de uma vez por todas internalizem isso. O que vai fazer você emagrecer é o total que você consome ao longo do seu dia. Não é ficar fazendo essas estratégias diferentes, mirabolantes e tudo mais. Certo?
Que bom que você gostou. Fico muito feliz. Conteúdo fácil de entender e muito útil. Fácil de aplicar no dia a dia. Basta ter força de vontade e constância. Eu digo que não basta ter força de vontade e constância. Por quê? Porque se você tem força de vontade e constância, mas escolher e acreditar fielmente na estratégia errada, você pode ter a força de vontade que for, que não vai funcionar, tá? Então, é ter força de vontade, lógico, né? Mesmo que você escolha outras estratégias, vai continuar sendo um pouco difícil, a gente vai precisar continuando da força de vontade, mas se torna infinitamente mais difícil, tá bom? Então é força de vontade sim, sem ela a gente não vai para muito lugar, mas é também a saber escolher a estratégia correta. Certo, gente? Então é isso, eu tava procurando aqui se tinha alguma dúvida perdida. Não achei uma dúvida perdida, espero que não tenham dúvidas porque vocês entenderam tudo. Muito obrigada, gente, a quem participou, tá? Eu sei que não é fácil, né? A gente chegar em casa do trabalho cansado, de 8 às 9 horas da noite, assistir uma live de um conteúdo que é relativamente denso, mas eu espero de verdade que esse conteúdo mude a vida de vocês, porque mudar a relação com a comida traz emagrecimento, mas muda a nossa vida, tá? Mudou muito minha vida, Nossa Senhora, demais. Então eu espero de verdade que vocês consigam aproveitar esse conhecimento para mudar a relação de vocês com a comida, para mudar a vida de vocês e para que comer não se torne um peso na vida de vocês, tá bom? Não pode, não deve ser. A gente come todos os dias da nossa vida, o dia todo, e ele tem que ser também uma fonte de prazer. A gente só tem que aprender a fazer isso e tá tudo bem, certo? Então, gente, muito obrigada a quem ficou aqui até agora. Até quarta-feira que vem, 8 horas da noite. Vocês sabem que nós temos aulão aqui nesse Instagram, toda quarta-feira, às 8 horas da noite. Obrigada a todo mundo que participou e até semana que vem.